Olá, hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A ginasta Rebeca Andrade encerra participação histórica com pedido por mais apoio no Brasil. Ex-presidentes do TSE assinam carta contra o voto impresso. Onda de calor causa incêndios e mortes no sul da Europa. A ginasta Rebeca Andrade encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos com a 5ª colocação na prova do solo na ginástica artística. Com o resultado, a ginasta paulista perdeu a chance de igualar o recorde brasileiro do canoísta Isaquias Queiroz de 3 medalhas numa mesma edição olímpica. As 3 medalhas do canoísta foram conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Rebeca Andrade entrou para a história como a primeira mulher brasileira com 2 medalhas numa mesma edição, após levar o ouro no salto e a prata no individual geral. As medalhas foram ainda as primeiras da ginástica artística feminina brasileira em Jogos Olímpicos. Ao fim da disputa, Rebeca agradeceu à família e aos treinadores e aproveitou para chamar atenção para a falta de apoio ao esporte no Brasil. De origem humilde, a ginasta disse que o país precisa de mais pessoas que acreditem e apostem nos jovens talentos. Todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde a Constituição de 1988, além do atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e dos futuros presidentes, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, assinaram uma carta conjunta na qual defendem o sistema eletrônico de votação. O manifesto afirma que desde que a urna eletrônica foi instaurada, jamais se documentou qualquer episódio de fraude nas eleições. O sistema eletrônico é usado em eleições desde 1996. Os signatários rechaçam o voto impresso, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. A nota destacou que a contagem manual de cerca de 150 milhões de votos significa a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil, no Império e na República. Está previsto para esta semana o retorno da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso. A expectativa é que a proposta seja rejeitada pela maioria dos parlamentares. Uma série de focos de incêndios está causando mortes e devastação no sul da Europa. Em meio a uma onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus, chamas se alastram por partes de Turquia, Grécia, Espanha e Itália. Na Turquia, os piores incêndios florestais em ao menos uma década assolam as regiões turísticas às margens do Mediterrâneo e do Mar Egeu. As queimadas já duram 6 dias e mataram 8 pessoas no país. Autoridades turcas afirmaram que mais de 100 focos de incêndio foram registrados em 35 cidades do país. A onda de calor, alimentada por massas de ar quente do norte da África, causou dezenas de incêndios na costa mediterrânea, incluindo na ilha da Sicília e em outras partes da Itália. Mais de 800 focos de incêndios foram registrados na Itália e cerca de 800 pessoas tiveram que deixar suas casas. Na Espanha, dezenas de bombeiros apoiados por aviões combateram um incêndio cerca de 70 quilômetros ao leste de Madrid. E na Grécia, vilarejos foram evacuados e cerca de 20 casas foram destruídas pelo fogo. Um grande incêndio também eclodiu na turística ilha de Rhodes. Dados da União Europeia apontam que 13.500 hectares já foram consumidos pelo fogo neste verão europeu, bem acima da média de 7.500 hectares neste período do ano, registrado entre 2008 e 2020. A Polônia concedeu um visto humanitário para a atleta belarrussa Krystyna Tsimhanouskaya. A velocista de 24 anos havia buscado refúgio na embaixada polonesa em Tóquio nesta segunda-feira, um dia após ter se recusado a embarcar no voo de volta à Belarus. Tsimhanouskaya foi obrigada a suspender sua participação nos Jogos Olímpicos após ter criticado a Federação Belarrussa de Atletismo e seus treinadores. No domingo, a atleta relatou ter sido levada contra sua vontade ao aeroporto. Ela deveria ter competido nesta segunda-feira nas provas eliminatórias dos 200 metros rasos. Tsimhanouskaya foi uma das mais de 2.000 personalidades do esporte belarrusso que assinaram uma carta aberta com críticas à repressão orquestrada pelo governo do presidente Alexander Lukashenko. O manifesto pedia por novas eleições no país e a libertação de prisioneiros políticos. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.